Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui então na série de estudos sobre os 10 mandamentos, tá bom? Os 10 mandamentos. Hoje nós iremos para o quinto mandamento. Então, até agora já foram os 4 primeiros. Semana passada foi sobre a guarda do sábado. Se você perdeu algum desses estudos, vai lá no meu canal do YouTube, Francis Restel Deloio, e, por favor, assista. São vídeos curtos, em média de 25 minutos, de 22 a 20 alguma coisa. Semana passada, sobre o sábado, acho que deu um pouco mais, uns 27, 28 minutos. Mas eu te indico ir até lá, tá bom? Então, vamos lá, a série de estudos, os 10 mandamentos. Sabemos que o texto base é Êxodo 20. E o quinto mandamento, que traz aqui Êxodo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Coloquei uma imagem ilustrativa aqui. Os filhos aqui ajudando a mãe, o pai aqui arrumando alguma coisa. A ideia do respeito, né? A gente vai ver que esse quinto mandamento tem a ver com algo muito maior. Então, não é simplesmente respeitar os pais. Esse respeito aos pais vai ter uma dimensão muito maior, é macro. Nós não entendemos às vezes assim, hoje a gente vai entender por que eu estou dizendo isso, tá bom? Alguns detalhes importantes, vamos lá os detalhes. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes, nós sabemos disso, tem a questão vertical e a questão horizontal, como se fosse uma cruz, tá certo? E aí nós vemos a primeira que trata o nosso dever para com Deus e a segunda trata o nosso dever para com o ser humano. Nós temos lá em Marcos 12, 28 a 31 essa ideia, tá? Não vamos abrir, porque senão vai ficar com um vídeo muito longo aqui do estudo. Mas você pode ir lá em Marcos 12, do 28 ao 31, você vai ter essa indicação do que eu estou falando. O quinto mandamento, ou seja, honrar pai e mãe, é o único que está numa posição de transição. Você já viu dobradiça de porta? Então, ele está entre essas duas partes que eu dividi como vertical e horizontal, né? Ele é como se fosse essa junção aqui, tá certo? É a dobradiça de uma porta. O quinto mandamento está ali. Porque veja bem, ao honrarmos os nossos pais, nós estamos honrando o que? A autoridade do Deus Todo-Poderoso, que foi quem nos delegou, quem delegou ao ser humano esse mandamento. É delegado por Deus isso, né? Então não é uma escolha, é delegação, é algo que foi ordenado por Deus. Eu já falo mandado, mas é ordenado, né? A questão de ser delegado por Deus. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então. O quinto mandamento realmente trata a respeito da atitude do ser humano para com a autoridade otorgada por Deus, tá? Olha só que interessante. A mais antiga e básica forma dessa autoridade é aquela manifestada através da paternidade e maternidade. Bom, então, como eu disse que era algo maior, o que está em jogo aqui é qual é a minha atitude enquanto ser humano diante de uma autoridade outorgada, instituída, delegada por Deus. Então, Deus outorgou, delegou, instituiu como a mais antiga forma de autoridade a questão da paternidade e maternidade, os pais, tá certo? Então, essa é a mais antiga. Só que nós temos outras formas de autoridade. Por isso que eu disse que era algo maior. Veja você, ao honrarmos os nossos pais, nós estamos nos submetendo ao Senhor, que instituiu e autorizou a família. Tudo bem? Tá. O próprio Deus se revela como nosso Pai. Abba Pai, Pai Nosso, Papaizinho. Mateus 6, verso 9. Consideremos também que o sinédoque foi utilizado para escrever os 10 mandamentos. O que é isso? Sinédoque é quando uma parte representa o todo. Mas, já que é um estudo, nós vamos aqui. Olha só. É um recurso literário, ó, estilística, retórica. Tá vendo aqui? Tipo especial de metonímia, baseado na relação quantitativa entre o significado original da palavra e o conteúdo referente ou referente mentado. Os casos mais comuns são parte pelo todo, que é o caso aqui. Tá? A gente podia entrar aqui para ver alguns exemplos. Ó. Podemos dizer que a sinédoque é uma figura de inclusão em que ocorre substituição da parte pelo todo, ou vice-versa.
Exemplos práticos é o que acontece com chaminé pela fábrica, telhado pela casa, o singular pelo plural, a substância pelo produto, a nação pelo governo, o gênero pela espécie. Tá bom? Pois bem, então temos aqui a figura, o recurso literário, uma figura de linguagem, um recurso literário que é a sinédoque, que foi o recurso literário, como eu escrevo aqui, ó, um artifício literário em que uma parte representa o todo, como nós lemos lá agora na internet. Né? Ao entendermos isso, eu já vou explicar. Nós aprendemos que o quinto mandamento cobre o nosso dever de honrarmos toda a autoridade legitimamente constituída. Ou seja, é a parte pelo todo. Então, é uma questão representativa, é simbólico honrar pai e mãe, porque, veja bem, a instituição mais antiga, o que Deus instituiu primeiramente como autoridade sobre o ser humano, foi o quê? Pai e mãe, paternidade e maternidade. Se eu, como ser humano, não sou capaz de honrar o meu pai e minha mãe, eu não tenho como dizer que honra a Deus. Não tem como, porque vem antes, porque está mais perto, porque é menor. Então é uma parte pelo todo. Veja bem, quando a pessoa honra pai e mãe, ela está no caminho para honrar outras autoridades e honrar a Deus. Veja, existem pessoas que dizem que honram pai e mãe, só que são desonestas e desonram as autoridades constituídas. A palavra de Deus é clara que nós precisamos respeitar as autoridades constituídas, não é verdade? E aí dizem ainda que conseguem honrar a Deus, o que é fora da caixa. Se eu não consigo honrar, se eu honro pai e mãe, eu estou no caminho para honrar autoridades e honrar a Deus. Agora, se eu honro pai e mãe, digo que honro pai e mãe, mas não honro as autoridades, possivelmente vai ser difícil que eu honre a Deus. Eu vou ter essa dificuldade. Ou às vezes eu digo que honro a Deus ou as autoridades, mas não dou honra aos meus pais. Isso não tem lógica. Então, é a parte pelo todo. A sinédoque é um recurso, um artifício literário que traz a ideia da parte pelo todo. Então, é uma questão representativa e simbólica. Eu preciso honrar pai e mãe. Isso é mandamento, é instituído, delegado por Deus. Com essa honra, eu tenho a possibilidade de honrar as autoridades constituídas por Deus e honrar o próprio Deus. Se eu não honro pai e mãe, eu não estou honrando a Deus. Não vem me dizer que eu sou crente, que você é crente, se nós não estamos honrando os pais. Tá cheio de gente que se diz crente e que não estão nem aí para os pais. Não estão nem um pouco preocupados com os pais, não estão nem um pouco interessados em cuidar, enfim. Se você é cristão, é cristã, você tem que honrar pai e mãe. É mandamento. Tá bem? Lá em Efésios 6, de 1 a 3, e nós vamos para lá agorinha, que eu deixei ele separado aqui, você já deve ter notado que eu deixei ele preparadinho aqui, ó. Temos uma promessa: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí vem o mandamento. Esse verso 1 a gente pode discutir em outro momento. Aqui tem a ver com os filhos que ainda não atingiram maturidade e precisam obedecer aos pais. A partir do momento que a maturidade chega, nós passamos um degrau para cá. No verso 2, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui tem uma ampliação do mandamento. Lá em Êxodo 20, verso 12, tem honrar pai e mãe para que se prolongue os dias. Aqui em Efésios, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele já coloca para honrar pai e mãe não só para viver muito tempo sobre a terra, mas para que você vá bem. Então tem a ver com a questão de prosperar, de ser abençoado, tá certo? Então qual é a promessa? Honrar pai e mãe para ir bem, prosperar e viver muito, prolongar os dias. Você vê que existe uma ampliação do mandamento. Olha só, Paulo menciona que este é o primeiro mandamento com promessa. Primeira coisa que eu destaco: Israel, como nação, gozou de paz e prosperidade enquanto obedeceu a Deus. A rebelião trouxe guerra, invasão e cativeiro. O julgamento das nações parece estar especialmente conectado com a decadência dos valores da família. A destruição da família destrói a estabilidade da sociedade. Olha como isso é sério. Nós estamos aí numa semana bem complexa em relação aos valores.
da família? Nós temos a campanha da empresa Natura do Dia dos Pais, campanha esta que está utilizando a Tammy Gretchen, que se transformou em Tommy, não é? Fez mudança de sexo. Se você olha a imagem dela antes, Tammy e a de hoje, você vê que são pessoas completamente distintas. Aconteceu ali uma transformação, metamorfose naquele ser humano. E aí, alguém que nasceu mulher e que quis se transformar em homem, agora vai representar o pai, a figura paterna, na campanha do Dia dos Pais da Natura. Então, uma inversão, uma decadência, não é inversão, é decadência dos valores. Olha o que eu escrevi aqui. O julgamento das nações parece estar especialmente conectado com a decadência dos valores da família. A destruição da família destrói a estabilidade da sociedade. Olha para onde estamos caminhando. Decadência dos valores da família. E aí eu coloquei uma segunda parte. O bem-estar físico das crianças muitas vezes depende da obediência aos pais. Provérbios 30, verso 7. A gente vai ler daqui a pouco. Quantos têm encurtado o tempo de suas vidas por se fazerem surdos às repreensões dos seus pais? Olha só, os pais falam, repreendem, orientam, e eu desconsidero. E aí eu quero ir bem na vida e eu quero viver muito. Vamos ver lá Provérbios 30, verso 7, o que a gente tem? Aqui a gente desce para... Opa, cadê? Alguém me ajuda? Provérbios. O que eu falei lá? 30, verso 7. É isso? 30, verso 7. Duas coisas te pedi. Não mas negues antes que morra. Tá certo? Então aqui nós temos uma orientação, que vem falando sobre a questão da sabedoria. E aí aqui eu coloquei no contexto de que o bem-estar físico muitas vezes depende da obediência aos pais, tá bom? E aí nós seguimos o nosso estudo. Grande pergunta, qual é a diferença entre obedecer e honrar os pais? Nossos pais. Eu coloquei lá no texto de Efésios, que eu falei que o verso 1, Efésios 6:1, vai falar sobre obedecer, né? E aí, verso 2 sobre honrar. Então vamos lá. Honrar, como a palavra grega sugere, significa valorizar ou considerar altamente, ter em grande estima. Um filho pode submeter-se à vontade de seus pais sem tê-los em alta consideração. O que quer dizer aqui? Seu motivo para a submissão pode ser egoísta por natureza. O filho às vezes até obedece o pai e a mãe, só que ele não honra. Olha só o que eu coloquei aqui. Um filho pode submeter-se à vontade de seus pais, obedecer, sem tê-los em alta consideração. E a palavra honrar tem a ver com alta consideração, considerar altamente, ter grande estima. O motivo da obediência, muitas vezes, pode até ser egoísta, por natureza. Então vamos tomar cuidado com isso. Tem filho que obedece e não honra. E nós precisamos honrar. O mandamento é honrar. Honrar. Obedecer é uma indicação paulina. O mandamento é honrar pai e mãe. Tá? Então tá cheio de filho aí obedecendo e desonrando. Né? Bom, vamos seguir aqui que nós temos algumas coisas ainda. As escrituras revelam-nos que a obediência do filho deverá originar-se da autoestima que ele tem por seus pais. Então, eu não tenho que obedecer. A obediência do filho não tem que ser por medo da repreensão, por medo do castigo. Muito pelo contrário, tem que ser pela autoestima que ele tem pelos seus pais. O grande problema também é que tem muitos pais que estão tendo vidas tão tortas, muitas vezes promíscuas, cheias de pecado, maltratando, falta de educação, que é difícil que o filho tenha autoestima por eles também, tá certo? Temos que olhar esse lado. Pais nem sempre agem de tal modo que encorajem o respeito de seus filhos, mas os filhos deverão estimar seus pais altamente, por causa dos mandamentos de Deus a este respeito. Então, como eu estava dizendo, tem muitos pais que não vão agir de forma a serem altamente estimados, né? É difícil às vezes para o filho, mas aí a gente tem que fazer como
obediência é um mandamento de Deus. Não é porque o pai merece ou não merece, é porque ele é meu pai. Não é porque a mãe merece ou não merece, é porque ela é minha mãe. E aí eu faço respeitando e obedecendo o mandamento de Deus. Tá bem? Certamente honrar pai e mãe incluirá obediência. Mas esta responsabilidade acarreta muito mais. Por que muito mais? Os filhos demonstram respeito por seus pais ouvindo o que eles têm a dizer, por exemplo. Olha só, Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Certo? Então, às vezes os pais vão ficando mais velhos e a gente vai parece que desconsiderando o que eles falam. Ah, não, isso aí está ultrapassado, sabe o que fala? Bobagem. Bobagem. Jesus ensinou que honrar os pais envolvia apoio financeiro em caso de necessidade. Olha só, Marcos 7, de 1 a 8, nós temos um contexto de que Jesus observou que os fariseus invalidavam os mandamentos de Deus de modo a manter suas próprias tradições. Então, cuidado. Essa primeira parte que eu pus aqui, ó, honrar os pais envolvia apoio financeiro em caso de necessidade. Tem muitos pais aí que chegam à vida idosa, passam por apuros financeiros e os filhos não estão nem aí. Precisam tratar da saúde e os filhos não querem nem saber de ajudar. Tá? Isso é desonra. Isso é desonra. Os fariseus ensinavam que um homem poderia declarar como corbã parte dos seus bens com os quais deveriam ajudar seus pais. Corbã significava que aqueles bens estavam dedicados ao Senhor e assim santificados não podiam ser usados para sustentar os pais. Olha como os fariseus eram sem vergonha. Presta atenção. Os fariseus ensinavam que um homem, uma mulher, né, que na época eles tratavam muito a questão do homem, né? O homem. Mulher nem era muito contada. Poderia declarar como corbã parte de seus bens com os quais deveriam ajudar seus pais. O que era corbã? Aqueles bens estavam dedicados ao Senhor e assim santificados. Não podiam ser usados para sustentar seus pais. Poxa vida, eu tenho isso, isso e isso. Não, mas isso aqui está santificado ao Senhor, eu não posso ajudar os meus pais. Né? O homem que declarasse seus bens como corbã poderia ficar com estes bens e usá-los para si. Afinal de contas, eram santificados, eu não tenho que usá-los para ajudar os meus pais. Ai, fariseus. O ponto dessa tradição era simplesmente evitar a responsabilidade de uma pessoa para com pai e mãe. A reprovação de Jesus ilustra claramente que a responsabilidade por honrar pai e mãe também incluía assistência financeira quando necessitada. Então, Jesus reprovou totalmente a prática da tradição corbã, porque a ajuda financeira, quando necessário, também faz parte da honra. Tá bom? Escrevendo a Timóteo, Paulo também ressaltou a responsabilidade dos filhos em cuidar dos pais idosos. Falando da igreja ajudar as viúvas, ele instruiu assim, ó: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Isso está lá em 1 Timóteo 5, versos 3 e 4, depois o verso 8. Bom, aqui nós temos algo importante a dizer. Você não vê como importante? Eu vejo como muito importante. Esse texto de 1 Timóteo 5, 3 e 4 e o verso 8 vai dizer que tem muito membro de igreja que na verdade é pior do que o descrente porque não tem cuidado dos seus. Então nem aí para os seus pais. Nós, um tempo atrás, fomos com as irmãs da igreja visitar o asilo a casa dos velhos, asilo dos velhos, uma coisa assim que chama, não me lembro certo, dos idosos. As histórias que eles contam, eu tenho 4 filhos, um engenheiro, um médico, um dentista e um advogado. E tá lá, naquela casa para idosos, largado, mal recebe uma visita. 4 filhos bem criados e estudados. E não dão conta de cuidar do pai, da mãe? É pior que o descrente. Pior que o descrente. Tem pessoas que vão ficando mais velhas, a sua renda é muito baixa, gasta muito com medicação, passa necessidade de alimento. Não está cuidando, você não está cuidando, é pior do que o descrente. Cuidado com isso.
E aí nós vamos para a nossa conclusão do estudo. É impossível servir a Deus aceitavelmente enquanto se negligencia os próprios pais. Ouviu isso? É impossível servir a Deus aceitavelmente enquanto se negligencia os próprios pais. Não se pode honrar a Deus enquanto se recusa a obedecer seus mandamentos, incluindo o dever de honrar seus pais. É aquilo que eu disse no início. É a parte pelo todo. Eu não honro os pais, então não vem me falar que está honrando a Deus. Jesus, a divindade em carne, seguia o plano de Deus para a família. Lucas 2,51. Precisamos considerar a importância da família. 2 dos 10 mandamentos foram dados com a finalidade de proteger a santidade do lar. Nós vamos ver outro mais para frente, ainda não vimos. Meus irmãos e minhas irmãs, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Eu espero que a gente tenha entendido a parte pelo todo, a importância que é honrar os pais, cuidar dos pais. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe seus pais, se eles ainda estiverem aqui, vivos, não é? Importante eu ter falado isso. Honrar pai e mãe não é só enquanto eles estão vivos. Mesmo depois que os pais partem para a eternidade, nós precisamos continuar honrando os pais. Tem muito filho que quando os pais vêm a falecer, eles fazem tanta, como diria aqui em Goiás, feiura, que acabam desonrando os pais depois de mortos. Cuidado, honrar pai e mãe é a vida inteira. Que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos filhos e filhas que honram mesmo os pais, obedecendo o mandamento do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua família, os seus pais, que você continue honrando todos sempre, mesmo depois que eles já estiverem com o Senhor. Até o próximo estudo.